Paz, alegria, chegamos a mais um dia, nesse dia que nós estamos para ser nutridos também pela Palavra de Deus. Que bênção, obrigado por estar aqui no canal, seja bem-vindo. Vamos meditar o Evangelho de hoje, está em Lucas capítulo 13, versículos de 18 a 21, diz assim: Dizia, portanto, aqui é semelhante o reino de Deus, e a que hei de compará-lo? É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou em sua horta. Ele cresce, torna-se árvore e as aves do céu se abrigam em seus ramos. Disse ainda: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, que versículos tão ricos para a nossa meditação, que nos ajudam tanto. O reino de Deus é comparado com coisas pequenas, quase que insignificantes. Uma semente de mostarda, quase invisível, o fermento, um pouco de fermento que é colocado na massa, coisas que parecem insignificantes, quase invisíveis. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus, ele se manifesta muitas vezes em coisas simples, pequenas, mas ele se desenvolve. Mas ele faz uma grande diferença. Assim como o fermento na massa é uma pitada de fermento, mistura na massa, você depois nem vê mais o fermento naquela massa, nem sabe o que é massa, o que é fermento, de tão discreto que fica. Assim é o reino de Deus muitas vezes. O reino de Deus, daquele fermento na massa que faz toda a diferença. Bem pouco, você já nem vê mais o fermento depois que é colocado na massa, mas faz a massa levedar, inchar, então ele faz toda a diferença. Assim é o reino de Deus e assim também deve ser o cristão que anuncia o reino de Deus. Na sua descrição, o reino de Deus não é exibicionismo. O reino de Deus se manifesta em coisas simples, pequenas, mas que faz muita diferença. E ele se desenvolve como a semente de mostarda, é tão pequena ali, mas ela vai crescendo, 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 se desenvolvendo, desenvolvendo, e a ponto de se tornar a maior de todas as hortaliças, acolhe os passarinhos que fazem seus ninhos. Então o reino de Deus, ele é acolhedor, o reino de Deus ele desenvolve, ele cresce, e depois ele vai acolher, ele vai fazer sombra, ou seja, faz toda uma diferença. Assim também deve ser o reino de Deus, é o reino de Deus e deve ser os cristãos. Nós também devemos ser assim. A nossa fé deve ser assim. A nossa fé, ela desenvolve. É uma fé pequena, mas ela vai desenvolvendo, desenvolvendo, ela se torna uma fé capaz de fazer grandes coisas. Ela desenvolve também. Jesus vai dizer, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vai fazer muitas coisas. Por quê? Porque ela desenvolve. Aqui não está falando de questão de tamanho, de resultados, não. É porque quer dizer que desenvolve. O reino de Deus se desenvolve. Ele começa em pequenos gestos, pequenas atitudes. Às vezes não tem grandes coisas, não tem grandes logísticas, mas desenvolve. A coisa acontece. O reino de Deus cresce. Assim deve ser o cristão, assim deve ser a nossa vida espiritual. Assim deve ser a nossa caminhada, a nossa missão. A missão que nós assumimos, que muitas vezes ali parece algo insignificante. Parece algo insignificante, você às vezes quer dar muito valor, não tem talvez uma estrutura, uma logística, você não quer começar pequeno muitas vezes, você acha que a gente tem essa inclinação de já querer coisas grandes. Desenvolve, o reino desenvolve, a fé desenvolve. Nós cristãos precisamos desenvolver também, então nós devemos crescer, nós devemos fazer a diferença no mundo. O reino de Deus faz a diferença. São pequenos gestos, às vezes, pequenas atitudes, mas que fazem a diferença. Nós temos uma frase, eu guardo comigo uma frase que diz que nada é pequeno quando o amor é grande. Nada é pequeno quando o amor é grande. Então, o amor faz a diferença. E nenhum gesto é pequeno quando o amor é grande. Faz a diferença. São João Bosco dizia, ser santo não é fazer coisas grandiosas e extraordinárias, é fazer coisas pequenas e ordinárias,
com tanto amor, a ponto de elas se tornarem extraordinárias. O amor torna tudo extraordinário. O reino de Deus é o reino de amor. Ele é pequeno, ele é nas coisas simples, ele se manifesta nas coisas simples, mas o amor está presente e aí se torna grandioso. O reino de Deus é como esta semente de mostarda, que é tão pequena, mas ela se desenvolve, ela cresce. Porque o reino de Deus, ele é o amor no meio de nós. O reino de Deus tem como maior característica o amor. Então, ele se manifesta em coisas simples, pequenos gestos, mas se tem o amor, então isso cresce, desenvolve. Tudo vai desenvolver se tem amor. Tudo tem perseverança, cresce se tem amor. Se não está crescendo, é porque faltou amor. Se você parou, se não desenvolveu, é porque está faltando amor. Se você foi colocado numa missão, se você assumiu, mas não, e a ponto de você até pensar em desistir, aquilo não desenvolveu, não cresceu, está faltando amor, porque o amor é como o fermento que ele vai levedar a massa, vai fazer crescer. É assim que acontece. O reino de Deus se manifesta assim. É o amor que faz crescer, é o amor que faz desenvolver. É o amor. Por mais que você fique a vida toda fazendo a mesma coisa, mas algo que você vê que não tem ibope, não dá evidência nenhuma, não é algo grandioso, mas se você faz aquilo com amor, vai ter resultado, vai crescer, vai desenvolver. Se está o amor ali, então tudo cresce. Que nós possamos então transbordar desse amor de Deus na vida das pessoas, se nós possamos ser sinais do reino de Deus na vida das pessoas e tudo que formos fazer seja sempre por amor, para que cresça, para que desenvolva. Peçamos então sempre essa graça ao Senhor, que venha o seu reino, que venha a nós, Senhor, o teu reino, do jeito que o Senhor quiser, nas coisas pequenas, simples, mas que venha a nós o teu reino e que cresça esse reino, que desenvolva esse reino em nós e através de nós, pelo amor que Ele tem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente cada um de nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não esquece de compartilhar. Não esquece também, você que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Vamos juntos evangelizar.